Oi, a morte é algo que só de se imaginar já é motivo para causar medo, angústia e tristeza dentro de muitas pessoas. Já que morrer significa chegar no ponto final de nossas histórias, significa não ter certeza do que nos espera após ela, mas principalmente significa nunca mais poder ver ou interagir com as pessoas que a gente tanto ama. Não é à toa que conversar sobre a morte não é algo que é feito frequentemente na sociedade, e se é feito, é falado de maneira breve e sem muito aprofundamento, resumindo ela ao que todo mundo já sabe, que ela é triste e dolorosa. O que com certeza não ajuda a gente nem um pouco a conseguir lidar com ela mais facilmente. Porém, existe um jogo que não só não possui medo de tocar nesse assunto, como faz ele ser totalmente sobre isso. Um jogo que não só te expõe a algo triste e doloroso que é a morte, mas que também te ajuda a aceitá-la, enquanto te conforta em um caloroso e forte abraço. Um jogo chamado Spiritfarer. Dormindo abraçado do seu gato, você acorda e percebe que está dentro de um bote. E, ainda confusa com o que está acontecendo, você se surpreende ao olhar para frente e se deparar com um ser monstruoso navegando junto de você. Um ser que, ao perceber que você acordou, vira em sua direção e se apresenta dizendo ser Caronte, o barqueiro dos espíritos. Na verdade, ex-barqueiro, porque agora ele está passando essa tarefa para você. E após explicar o que você deve fazer e te entregar algo chamado Luz Eterna, ele vai até o meio de uma ponte e desaparece um feixe de luz, deixando agora em suas mãos uma grande e importante responsabilidade que precisará ser cumprida. E é assim que a nossa jornada em Spiritfarer começa. Em Spiritfarer, a gente controla Stella, uma moça que ganhou a responsabilidade de ser a nova Spiritfarer, ou a barqueira dos espíritos. Alguém que tem como objetivo guiar e ajudar espíritos a fazerem sua passagem para o além através da Evedor, o Portal Eterno, que, só por curiosidade, foi inspirado em uma ponte real que existe na Alemanha chamado Rakelsbrück, ou Ponte do Diabo, e que forma esse círculo perfeito com o reflexo da água, sendo algo muito bonito e que eu não tinha nem ideia de que existia. Mas, voltando para o assunto principal, para que essa passagem para o outro lado possa acontecer, os espíritos precisam primeiro estarem prontos para isso, o que não é algo que acontece do dia para a noite. Então, até eles estarem prontos, a gente precisa cuidar deles em nosso barco, criando moradias, os alimentando diariamente e sempre tentando deixar eles felizes. Além de também ter que cumprir missões que funcionam como seus últimos desejos antes de partirem. E cada um dos espíritos que a gente vai encontrando pelo caminho possui sua própria personalidade, gostos e interesses. Por exemplo, Gwen é o primeiro espírito com quem a gente se encontra, sendo a melhor amiga de Stella e a nossa guia inicial do que devemos fazer como a nova Spiritfarer. Alguém que ama café, mas odeia frutas e mariscos, e que pode aparentar ser rude e excêntrica de primeiro momento, mas que também tem seu lado gentil e amável, principalmente quando ela está com Stella. Já Alto é o completo oposto de Gwen, possuindo uma personalidade totalmente amigável e alegre. Alguém que não se incomoda de comer qualquer coisa que for servido para ele, mas que, claro, possui suas comidas preferidas, como costeletas de porco ou frango frito. Outro exemplo também é Alice, uma doce senhora que possui uma personalidade calma e atenciosa, entre diversos outros que são completamente diferentes e únicos à sua própria maneira. E uma coisa interessante sobre eles é que quase todos os espíritos foram inspirados para suas criações nos familiares da equipe que produziu o jogo, algo que não foi feito apenas como forma de os homenagear, como também tornar eles muito mais reais e fáceis de se criar um apego emocional, já que, por eles serem dessa forma, eles acabam lembrando muita gente de algum familiar ou amigo próximo nosso, tornando toda essa nossa experiência enquanto jogamos muito mais impactante e significativa. I sent a signal to the whole team and said, look, I really want to have more personal stories. I think our characters can only be real if they're inspired by real events and real people and real persons that you had a connection with. I'd say 5 people came back to me with stories about their relatives who they thought had a pretty big impact on their lives and why and how they died and what did that mean to them, which led to extremely emotional moments, of course, as you can imagine. Spiritfarer é um jogo que funciona como se fosse uma conversa com quem joga, onde o assunto principal dela é a aceitação da morte. Porém, essa conversa é dividida de duas maneiras, sendo a primeira ele ensinando a gente a aceitar a morte das pessoas que são importantes para nós, e a segunda sendo ele nos ensinando a aceitar a nossa própria morte, ajudando a gente a conseguir compreender ambas de maneira profunda e emocionante.
Mas vamos por partes para que tudo isso não acabe ficando confuso. Começando a falar primeiramente em como ele nos ensina a aceitar a morte das pessoas que amamos. A morte de nossos entes queridos é algo que não se dá para evitar. Queira você aceitar ou não, ela ainda acontecerá, e por isso é necessário aprender a deixarem eles irem, mesmo que isso seja uma tarefa extremamente difícil de se fazer. Então, para nos ajudar, Spiritfarer faz a gente experienciar, através de cada espírito, diferentes tipos de perda, seja por conta de uma doença grave que afeta ou o físico ou o mental de uma pessoa, ou seja por conta de sua idade avançada, porque todo mundo já passou ou passará por uma situação de perda iguais a essas. E juntando isso com o fato de a gente conseguir enxergar esses espíritos como se fosse alguém importante para a gente, acaba que quando a hora de se despedir deles chega, a gente sinta como se estivéssemos nos despedindo dessas pessoas também. Por exemplo, se uma pessoa que perdeu a tia ou a mãe por conta do câncer, ver a Summer, que acabou falecendo pelo mesmo motivo, pode acabar fazendo ela sentir como se estivesse se despedindo dessa tia ou mãe mais uma vez, tornando essa experiência muito mais real e significativa para ela. Cada pessoa que joga esse jogo acaba se apegando mais facilmente por um espírito do que por outro, pelo grau de semelhança que ele tem com alguém de importância para ela, fazendo cada pessoa ser marcada diferentemente por cada um deles. E comigo, isso não foi diferente. Dois espíritos em específico me marcaram muito enquanto eu jogava, mas não exatamente por me fazerem lembrar de algum familiar ou amigo próximo meu, mas sim por eu ver que a morte de cada um representava muito mais do que aparentava. E o primeiro espírito que eu quero falar sobre é o Stanley. Stanley é um garotinho de 8 anos, super energético, criativo e curioso. Alguém que sempre está procurando algo diferente para o entreter e testar sua imaginação. E olhando para ele, você deve se perguntar como foi que dentre tantos outros espíritos, ele foi um dos que mais acabou me marcando, sendo que ele é apenas uma criança? Mas é exatamente por esse motivo que ele acabou sendo tão marcante para mim. Na primeira vez que ele apareceu em meu barco, eu simplesmente tinha me esquecido do fato que ele, assim como todos os outros, era apenas um espírito. E quando eu finalmente me toquei desse fato, me bateu uma grande tristeza. Tipo, ele é apenas uma criança que ainda tinha tanto para fazer e ver, mas que infelizmente acabou tendo esse destino cruel em sua vida. E no caminho até Evedor, ver ele falando o quanto ele tentou não precisar ir, o quanto ele tentou acordar, e o quanto ele ficou triste, sabendo que não importasse o que ele tentasse, ele nunca mais conseguiria acordar novamente, foi algo que partiu meu coração e me fez desabar em lágrimas. Como pode alguém tão jovem e com tanta coisa ainda para se viver, ter perdido sua vida tão cedo? E é isso que Spiritfarer tenta representar com a morte de Stanley. Como a morte de uma pessoa que a gente ama, não acontece apenas quando ela atinge uma idade avançada, mas sim que ela pode acontecer em qualquer idade. Um fato que muitas vezes a gente pode acabar se esquecendo e que quando acontece, acaba nos surpreendendo de forma nem um pouco agradável. Stanley tem, na minha opinião, uma das despedidas mais emocionantes dentro do jogo, conseguindo através dela nos ensinar tanto sobre a morte, que por isso ele acaba se tornando um personagem tão marcante para mim. Mas ele não é o único que acaba conseguindo fazer isso. Outro espírito que também acabou sendo muito marcante para mim foi o tio de Stella, Alto. Provavelmente para muitas pessoas que jogaram Spiritfarer, Alto deve ser um dos espíritos mais memoráveis para eles. Mas o motivo para isso, com certeza não se deve apenas pelo fato dele ter gerado um sentimento de felicidade e conforto dentro deles, mas sim pela forma repentina que ele acaba deixando o nosso barco. Diferente dos outros espíritos, Alto não deixa o nosso barco com a gente o levando até Everdor e tendo todo aquele momento emocionante com ele pelo caminho. Mas sim, ele o deixa de forma totalmente repentina e sem nenhuma explicação aparente. O que, com certeza, foi um baita choque para quem estava jogando pela primeira vez. E eu falo isso por experiência própria, porque quando isso aconteceu, eu fiquei totalmente confuso e não acreditando que ele realmente tinha ido embora, sem mais nem menos. Por alguns minutos eu acreditei que ele tinha apenas saído de nosso barco e ido para alguma ilha, onde a gente teria que o encontrar e ter uma conversa profunda com ele, da mesma forma que foi com a Gwen. Para depois disso retornarmos para dentro de nosso barco, onde aí sim ele falaria que estava finalmente se sentindo pronto para partir, fazendo a gente ter todo aquele momento emocionante de despedida, igual tinha sido com todos os outros espíritos até então. Porém, foi olhando para sua casa e vendo o ícone da sua flor espiritual que minha ficha finalmente caiu, e eu entendi que ele realmente tinha partido para sempre, partindo sem nos dar a chance de nos despedirmos dele uma última vez. Porém, como eu ainda não tinha entendido qual foi a causa do seu falecimento, eu fui pesquisar na internet para ver se eu descobri alguma coisa sobre isso.
Só que nessa minha pesquisa, eu percebi que não existia nenhuma confirmação do porquê ele tinha ido embora sem falar nada. Apenas teorias que se baseavam numa parte do artbook oficial do jogo, que fala que quando Stella ainda estava em seus 20 e poucos anos, Alto desapareceu sem deixar nenhum rastro, fazendo nem Stella e nem ninguém de sua família jamais conseguir descobrir o que realmente aconteceu com ele. Então, a partir disso, diversas pessoas começaram a teorizar que a possível causa de sua morte foi por conta de suicídio, causada por uma possível depressão que ele estava sofrendo e nunca tinha falado para ninguém. Por isso que ele sempre se mostrava alegre, sorridente e não parecendo se incomodar com nada à sua volta, porque ele não queria demonstrar o vazio que existia dentro dele. Já outros acreditam que sua morte pode ter sido causada por uma parada cardíaca enquanto ele estava em algum lugar sozinho, o que explicaria o seu minigame ser relacionado a raios, porque isso seria uma referência ao formigamento sentido ao ter uma parada cardíaca. Porém, mesmo ambas teorias sendo completamente diferentes uma da outra, ambas compartilham de uma mesma coisa em comum. Em ambos os casos, Alto nos deixa sem podermos nos despedir dele. E é isso que os desenvolvedores do jogo quiseram representar com essa sua partida abrupta, que nem sempre a gente terá a chance de se despedir das pessoas que amamos. Assim como a morte não escolhe idade para aparecer, ela também consegue ser totalmente imprevisível. Uma hora a gente pode estar rindo com uma pessoa que a gente ama em volta de uma mesa de jantar, e no outro a gente pode estar chorando em volta de um caixão pela morte da mesma, nem imaginando que aquele jantar seria o último que a gente teria com ela. Porque a morte, infelizmente, é assim. Ela pode aparecer repentinamente e levar as pessoas que a gente mais ama sem nenhum aviso prévio, não nos dando a chance de nos despedirmos e falarmos tudo o que sentimos por ela. Algo que não só é importante para que a gente tenha o último contato com essa pessoa, mas também para que a gente, nem que seja um pouco, consiga aceitar essa morte mais facilmente. A partida sem despedida de Alto possui um grande significado e nos ensina como nem sempre teremos tempo para nos despedir de quem amamos, e que por isso devemos sempre expressar o nosso amor e carinho por ela, porque a gente nunca sabe quando será a última vez que poderemos fazer isso, e que, para ao menos se ela partir sem dizer adeus, a gente não se lamente e se arrependa por não ter falado o suficiente enquanto ela ainda estava ao nosso lado. Cada despedida que a gente possui com o espírito nos ensina pouco a pouco a aceitar melhor a perda das pessoas que são importantes para a gente, mostrando que mesmo que a gente tente prolongar ao máximo o tempo que temos com elas, uma hora elas precisarão ir, seja através de uma despedida calorosa e emocionante ou de uma fria e repentina, mas que independente da forma que ela parta, essa é uma situação inevitável. E isso é o que torna esse jogo, na minha opinião, tão incrível. Porque Spiritfarer não é um jogo que tenta dar uma justificativa para o porquê a morte das pessoas que são importantes para a gente precisa acontecer. Porque, querendo ou não, a resposta para isso é simples, porque isso faz parte da vida. Não importa quanto a gente tente negar esse fato, a morte continuará sendo intrinsecamente conectada com a vida. Então, ao invés dele tentar buscar uma justificativa, que por melhor que seja, não conseguirá convencer todo mundo, ele apenas nos ajuda a aceitá-la. Aceitar que um dia isso irá acontecer e que precisamos estar preparados para deixar elas irem. Fazendo isso não de forma bruta, fria e sem nenhum sentimento envolvido, mas sim de forma calorosa e aconchegante. Igual um abraço de alguém que é especial para a gente. Tentando tornar todo esse processo, ao menos um pouco, menos doloroso para nós. Porém, como eu havia dito, Spiritfarer não é um jogo apenas sobre a aceitação da morte de pessoas queridas, como também da aceitação da nossa própria. E isso é algo que nos é mostrado através de Stella e toda a sua jornada lidando com a sua própria morte. Talvez isso seja meio decepcionante de saber, mas nada do que acontece durante o jogo está realmente acontecendo. Nenhum evento que a gente passa, nenhuma interação que a gente tem com cada espírito, e muito menos nenhuma despedida que nos emocionam e faz a gente chorar, é real. Todo esse tempo, a gente não estava acompanhando Stella em sua jornada sendo a parceira dos espíritos, mas sim, a gente estava acompanhando em sua jornada aceitando a sua morte. Não sendo à toa que por isso todo espírito que entra em nosso barco já a conhece, porque eles não passam de pessoas que passaram pela vida dela e que a marcaram de alguma forma, aparecendo para ela uma última vez como forma de ajudar a lidar com esse seu destino final. A morte sempre foi algo que esteve presente na vida de Stella, aparecendo seja através da perda de um familiar ou através de seu trabalho como enfermeira paliativa, sendo algo com a qual ela já estava familiarizada e de certa forma acostumada a lidar. Porém, mesmo assim, isso não a impediu de se sentir assustada e desesperada ao saber que não tinha muito tempo de vida. Porque não importa o quanto uma pessoa ache que esteja pronta para encarar a morte, quando se fica cara a cara com ela, é automático o medo e o desespero tomarem conta de seu corpo, tornando a aceitação dela muito mais difícil e quase impossível de se acontecer. Então, talvez por isso Stella acaba criando todo esse mundo de Spiritfarer, porque talvez foi a única forma que ela encontrou para conseguir lidar com isso mais facilmente.
A cada despedida que a gente tem com o espírito, Stella vai pouco a pouco começando a aceitar esse seu destino. Mas é somente quando a sua irmã Lily aparece para ela que finalmente Stella consegue aceitar isso definitivamente. Lily é a irmã mais nova de Stella, e a pessoa que, junto da mãe delas, permanece ao seu lado nesses seus últimos momentos de vida, a relembrando de diversos momentos de sua vida e das diversas coisas que ela fez até chegar nesse presente momento. E, após passar por diversas memórias, Lily expressa para Stella o quanto ela a amava, e como ela não precisava mais se sentir sozinha, porque ela e sua mãe estavam ali para ela. Elas sempre estiveram ali para ela. Sendo que talvez era o que faltava para se ela finalmente conseguir aceitar a sua morte. Escutar palavras vindas de alguém que fosse importante para ela, que pudesse a confortar nesse momento difícil. Então, após isso, Stella entra em seu bote e parte rumo ao seu destino final até Averdor. E o nosso caminho até chegar lá é, com certeza, um dos momentos mais emocionantes durante o jogo. Porque, diferente das outras vezes em que a gente esteve ali, fazendo companhia para cada espírito durante sua passagem, nesse momento, não tinha ninguém para acompanhar Stella, a não ser seu gato Daffodil, tornando esse seu caminho até lá silencioso, não existindo diálogos e muito menos pensamentos para serem expressados. Porque, naquele momento, nada disso era necessário mais. Para Stella, não restava mais dúvidas e nem medo quanto ao que estava prestes a acontecer. Apenas a certeza de que toda a sua vida a tinham levado para aquele momento. Stella finalmente tinha aceitado completamente sua morte, e ela estava em paz com tudo isso, porque ela entendia que aquele era o fim de sua jornada, o fim de sua história, o fim de sua vida. A morte é algo inevitável, tanto a nossa quanto a dos nossos entes queridos. É algo que, independente de qualquer coisa, ela irá acontecer. E a forma como o Spiritfarer consegue fazer a gente compreender tudo isso, e ainda por cima, aceitá-lo ao terminá-lo, é o que o torna um jogo tão belo e significativo. É a forma como ele aborda esse tema, que é tão complexo e difícil de se falar, de maneira sensível e reconfortante, que mostra o quanto de carinho foi colocado dentro dele e o porquê das pessoas gostarem tanto desse jogo. Mas, ao fim de tudo isso, ainda há um questionamento para ser feito e respondido. Um questionamento que talvez quase ninguém se importe, mas que acaba me intrigando, e eu gostaria de tentar respondê-lo. Um questionamento sobre o que é que deixaremos para trás após falecermos. Quando eu vi que o nome da música que toca nos créditos do jogo era What Will You Leave Behind? Ou, em português, o que você deixará para trás? Eu fiquei me perguntando qual seria a resposta para essa pergunta. O que é que deixaremos para trás? Será que a gente realmente deixa alguma coisa para trás após morrermos? Por um bom tempo eu fiquei com esse questionamento preso dentro da minha cabeça. Até mesmo enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu ainda estava tentando encontrar alguma resposta que fizesse sentido para respondê-lo. Mas nada parecia vir na minha mente. Só que foi terminando ele e revendo diversos momentos que a gente tem durante o jogo que eu finalmente consegui entender o que para mim seria a resposta para ela. E, na minha concepção, o que deixaremos para trás após falecermos são memórias. Mesmo depois de falecermos, as memórias que as pessoas possuirão da gente são o que permanecerão com elas até o fim de suas próprias vidas. Cada momento feliz, cada momento triste, cada momento que passamos juntos continuarão existindo na mente dessas pessoas, permitindo que elas sempre se lembrem da gente. Memórias são o que nos confortam quando a saudade imensurável preenche a gente. É a forma como conseguimos, através dela, lembrar de uma pessoa que foi importante para nós e dos momentos felizes que passamos ao seu lado. É a forma como conseguimos manter ela viva em nossa mente, nunca se esquecendo do quão importante ela foi para nós. Por isso que eu considero as memórias a coisa mais importante que conseguimos deixar para trás. Mais importante do que qualquer bem material ou dinheiro. Porque nenhuma dessas coisas jamais conseguiria chegar perto do valor emocional que as memórias conseguem possuir. Sendo as memórias, com certeza, a coisa mais importante que possuímos e que deixaremos para trás. Bom, mas é isso por esse vídeo. Só que antes de acabar, eu gostaria de falar algumas coisinhas com vocês. Que se você não quiser ouvir, tudo bem, não tem problema. Eu agradeço por ter visto esse vídeo e eu te vejo numa próxima. Mas para quem for ouvir, primeiramente eu gostaria de falar Feliz Ano Novo. Eu sei, já se passou muito tempo para estar falando isso, já que eu estou postando esse vídeo só em fevereiro. Mas mesmo assim, melhor tarde do que nunca.
Esse vídeo na verdade era pra ter saído em dezembro, mas eu consegui procrastinar ele de todas as formas possíveis, e no fim só terminei ele agora, então eu peço desculpas por isso. Mas a partir de agora eu irei realmente focar em trazer conteúdo para esse canal, tanto que a segunda coisa que eu gostaria de falar é que meu objetivo para esse ano é tentar postar um vídeo por mês, o que com certeza será uma tarefa extremamente difícil e provavelmente eu irei enlouquecer tentando fazer isso, mas que ao menos eu quero tentar, e eu irei me esforçar ao máximo para conseguir tornar isso possível. Mas se eu não conseguir postar um por mês, pelo menos um a cada 2 meses eu tenho certeza que eu irei conseguir. Mas para você ficar sabendo disso certinho, você pode me seguir no Twitter, ou X, se você prefere chamar assim, onde eu irei postar quando sairá vídeo novo e entre outras coisinhas. Então, se você quiser me seguir, o arroba é esse daqui. E uma última coisa que eu gostaria de falar é que eu queria agradecer a todo o apoio que vocês me deram com o meu último vídeo. Eu simplesmente não imaginava que ele se sairia tão bem assim e que ele seria responsável por eu terminar o ano com mais de 1000 inscritos, sendo uma marca que parecia tão distante para mim e que nem passava pela minha cabeça conseguir chegar nela, mas que através de vocês que deram uma chance para o meu canal, isso acabou sendo possível. Então eu só queria dizer o quão grato eu sou por vocês e como eu prometo continuar me empenhando para melhorar cada vez mais meu conteúdo, para ele ser algo interessante e divertido de se assistir. E com isso eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria. Então, é isso por esse vídeo e eu te vejo numa próxima. Tchau!